Existe uma passagem na Bíblia em que os discípulos de Jesus estavam reunidos e começaram a fazer coisas estranhas e as pessoas não entenderam. Afinal, o que estava acontecendo? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E há um livro no Novo Testamento que se chama Atos dos Apóstolos. Neste livro há o episódio de Pentecostes, em que os discípulos de Jesus, após a crucificação, estavam reunidos numa casa no Monte das Oliveiras, em oração. Já havia se passado algum tempo que Jesus desencarnara e eles ali estavam. E outras pessoas de diversas regiões também procuraram os apóstolos neste local. Naquela época, o Pentecostes era celebrado pela comunidade judaica, uma celebração à colheita. E Pentecostes, inclusive em grego, quer dizer 50º, porque esta festa ocorria 50 dias após a Páscoa. E os apóstolos de Jesus estavam ali reunidos, pessoas de diversas localidades com eles, quando de repente, na descrição da Bíblia, um som estranho veio do céu, um vento inexplicável, e os apóstolos começaram a falar em línguas que não conheciam, a ter visões, e na tradição cristã, neste momento, ocorria a descida do Espírito Santo naquele local. Nas palavras do apóstolo Paulo, as línguas de fogo que desceram sobre a comunidade cristã em Jerusalém os encheu do Espírito Santo, e eles saíram a pregar em diversos idiomas, sendo por todos entendidos. E a Bíblia também descreve que inicialmente as pessoas ficaram em choque com aquele comportamento diferente dos apóstolos. Chegaram a cogitar se eles não estariam embriagados, se tinham bebido muito vinho. E Pedro se apressou em explicar que não, ninguém ali estava bêbado. E lembrou da profecia de Joel, um antigo profeta. Joel disse que quando os tempos fossem chegados, crianças, velhos profetizariam e o Espírito Santo seria derramado por toda a carne. E realmente este dia foi um grande marco para os discípulos de Jesus. Desta data em diante, saíram a pregar o Evangelho por toda parte. E o mentor de Chico Xavier, Emmanuel, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele traz uma outra interpretação do que ocorreu no chamado Pentecostes. Emmanuel explica que, neste momento, muitos emissários de Jesus, espíritos evoluídos, se aproximaram dos discípulos, produzindo uma profusão de fenômenos mediúnicos, físicos e intelectuais, como sinais luminosos, voz direta, psicofonia. Os apóstolos, eles já eram médiums em potencial. E naquele momento, com o amparo do mundo espiritual, a mediunidade explodiu e os fenômenos mediúnicos se tornariam habituais no contexto daquele povo. Emmanuel cita que o fenômeno mais comum naquela ocasião foi a chamada xenoglossia, um termo cunhado por um ganhador de prêmio Nobel, Dr. Charles Richet, no seu livro Tratado de Metapsíquica. E ele explica que a xenoglossia ocorre quando um médium dá comunicações num idioma que ele desconhece, mas um idioma existente. Chico Xavier, por exemplo, fazia isso às vezes, ele tem psicografias até em sânscrito. A xenoglossia é diferente da glossolalia, que ocorre quando o médium fala em línguas estranhas, mas inventadas por ele mesmo, num estado alterado de consciência. Na xenoglossia, portanto, o idioma já existe. Então, como explicar a xenoglossia? Como um médium que não teve o conhecimento deste idioma
durante toda a sua vida, poderia se expressar fluentemente numa outra língua. Se você não apelar para explicações exóticas de que ele poderia buscar este conhecimento no inconsciente coletivo ou sei lá onde, teríamos que aceitar que realmente estava sob a influência de uma outra inteligência desencarnada. E o Pentecostes, segundo a opinião de vários autores, de vários espíritos que se manifestaram por vários médiuns, eles todos indicam que ali houve um grande momento de despertar espiritual. Porque durante a vida de Jesus, os apóstolos, os discípulos, eles não adotavam um protagonismo muito intenso. Mas após a desencarnação de seu mestre, eles precisavam levar aquela mensagem por todo o mundo. E ali, naquele momento, houve este despertar, esta inspiração celeste. E Pedro, por exemplo, que até então se identificava muito com seu passado de homem frágil e pecador, se encheu de uma força incrível, ele e todos os outros, para levarem aquela mensagem por toda parte. E foi numa ocasião ideal, porque ali estavam pessoas reunidas de muitas regiões do mundo antigo. A espiritualidade também explica no livro A Gênese, de Allan Kardec, que apesar dos emissários espirituais não terem trazido nada de novo em termos de ensinamentos naquele dia, que Jesus já não tinha trazido, aquele momento foi importante porque ali os espíritos vinculados diretamente ao Cristo intervieram nos apóstolos, nos discípulos mais próximos de Jesus, ampliando-lhes as percepções, as suas sensações. Eles começaram a captar outras faixas vibratórias da realidade. Eles também foram incentivados na sua grande missão de levar a Boa Nova, o Evangelho, que é um grande resumo sintético de leis universais, trazidas numa linguagem que nós podíamos compreender, embora até hoje não as tenhamos entendido completamente. E no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz também comenta que a mediunidade em praça pública, como foi a marca do dia de Pentecostes, viria também a ser um marco para que a mediunidade fosse, nas palavras de André Luiz, uma viga mestra das construções do cristianismo nos séculos que viriam. E André Luiz também comenta sobre a chamada mediunidade ignorada. A chamada mediunidade ignorada acontece comumente em todos nós que nos engajamos em alguma atividade, seja ela qual for, em qual campo for, que trará algum tipo de benefício para a humanidade. Ali estará com certeza a influência espiritual superior, a influência espiritual de mensageiros da luz, nos dando diretrizes, nos dando balizas, nos apontando caminhos, sem tirar, claro, o mérito próprio de cada um, de suas próprias iniciativas, o seu livre-arbítrio. A mediunidade tem um papel fundamental de esclarecimento, um papel consolador para aqueles que ficam, quebrando barreiras, mostrando que esta suposta separação não é definitiva. Muitos que combatem a mediunidade citam o episódio do Velho Testamento em que Moisés condenou o contato, o chamado contato com os mortos. Moisés teve que fazer isso porque naquela época ele tinha outras prioridades e os hebreus usavam este contato entre dimensões para os motivos mais fúteis, até para prejudicar outras pessoas. Então Moisés, naquele momento e naquele contexto em que estavam atravessando o deserto, achou por bem proibir. Mas vivemos em circunstâncias totalmente diferentes e não tem cabimento nos apegarmos nesta normativa do Velho Testamento para justificarmos que até hoje não haja uma experimentação na tentativa de busca de contato com outras dimensões. E o próprio Moisés, num episódio do Novo Testamento, revoga esta sua lei, quando ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus, no alto do Monte Tabor, presentes alguns discípulos de Jesus. Jesus começa a irradiar luz e se materializam
ao seu lado Moisés e Elias. E numa sessão mediúnica ao ar livre e inesquecível, Jesus conversa com Moisés e com Elias. Moisés, portanto, revogou a sua própria lei naquele momento. E muitos daqueles que condenam a mediunidade, o contato interdimensional, mal sabem que também possuem a mediunidade, nem que seja a mediunidade ignorada, a mediunidade por inspiração. Toda vez que sobem aos púlpitos e pregam, dependendo da sintonia que estão vibrando, podem atrair emissários da luz ou das trevas, que se aproveitam das nossas falas para também transmitirem as suas mensagens. A mediunidade acontece constantemente em nossas vidas e não apenas nos ambientes religiosos. A mediunidade é uma força impossível de ser contida. E ela ocorre também em outras dimensões, ocorre no plano espiritual. E os livros de André Luiz estão cheios de exemplos. Há muitos momentos em que André Luiz está nas colônias, em que ele frequenta, em que ele descreve em seus livros, e emissários de planos mais sutis ali se materializam ou são intermediados por meio de outros fenômenos, como a psicofonia, para trazer esclarecimentos, para trazer direcionamentos. Então a mediunidade não é apenas aqui no plano material que ela acontece. Uma outra passagem do Novo Testamento em que Jesus faz menção à mediunidade ocorre no Evangelho de Lucas, capítulo 19, em que os fariseus pedem para Jesus repreender os seus discípulos. E Jesus imediatamente lhes diz: se eles se calarem, até as pedras clamarão, numa linguagem simbólica que faz referência ao poder da mediunidade em trazer consolo, alimento espiritual a este mundo material. As pedras representando os ditos mortos, que do espaço interagem com o mundo dos encarnados, trazendo comunicações, diretrizes e informações importantes. A ciência, nos séculos que virão, se debruçará, com certeza e cada vez mais, sobre os fenômenos parapsíquicos, os fenômenos mediúnicos, e descobrirá um dia o impacto positivo, impressionante e subestimado que uma singela sessão mediúnica proporciona para a sociedade. E aqui no Brasil temos esta grande alegria de termos sessões mediúnicas em cada esquina, em todos os dias da semana. Uma sessão mediúnica séria que tem como prioridade o atendimento a espíritos sofredores, a desobsessão. Isso traz um benefício à atmosfera espiritual do planeta, a cada entidade que é consolada, que é encaminhada, que é retirada deste plano físico e levada para um posto de socorro. Isto traz um impacto, esse tipo de iniciativa traz um impacto que com certeza precisa melhor entendido, melhor compreendido por todos nós que estudamos a espiritualidade e pela própria ciência, mas isso ocorrerá no tempo certo. E como mensurar a importância da literatura mediúnica, das mensagens que nos chegam por meio de psicofonias ou por médiums inspirados em todas as épocas da humanidade, mensagens e conteúdos que vêm sendo trazidos agora em diversos e novos recursos audiovisuais que por meio da internet chegam em todas as partes do mundo. O que seria da humanidade sem os ensinamentos canalizados pelo alto? O que seria da humanidade sem o Consolador prometido por Jesus, que disse que este Consolador viria explicar melhor as coisas que ele tinha ensinado? E estamos vivendo um final de ciclo evolutivo, uma transição planetária. E é neste momento que os chamados se intensificam. Muitos são os chamados. Todos serão tocados de alguma forma, todos serão sensibilizados de alguma forma, mas é preciso que se deixem também levar por estas diretrizes que os encaminham para novos conhecimentos, para uma expansão de consciência. Então a mediunidade
neste contexto de final de ciclo evolutivo, ganha ainda mais importância, o que nos leva novamente à profecia de Joel, lembrada por Pedro no dia de Pentecostes. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra. E nas palavras também inspiradas do orador espírita Haroldo Dutra Dias, ele explica que mesmo se você não for um médium ostensivo, ninguém está privado de ser veículo do bem. Você pode ser o médium da esperança, onde todos se desesperaram. Você pode ser o médium da paz, onde todos se desequilibraram. Você pode ser o médium do amor, onde todos respiram ódio. E você pode ser o médium da sabedoria, onde a ignorância tomou conta. E você sabia que muitos artistas e cientistas são médiums e não sabem? E é exatamente sobre estes temas que são os vídeos que deixarei na tela final. Não percam. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de, por favor, se inscrever, curtir o vídeo se achar que merecemos, de deixar o seu comentário tão valioso. A lista de livros citados está sempre na descrição. Gostaria também de agradecer aos novos membros apoiadores do canal, o Victor Ferreira, a Juliana Vieira Rocha, Fran, o Pedro Sampaio e o Rusley Cruz. Alegria, somos espíritos imortais vivendo num universo sem limites. Até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês. Tchau!